Caracteres da lei divina ou natural. Livro dos Espíritos, questão 614. Que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. É a única e a verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. 615. A lei de Deus é eterna? Eterna e imutável como o próprio Deus. O que é Deus? É a primeira questão do Livro dos Espíritos. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Sendo inteligência suprema, na questão 13 diz que ele é imaterial, ou seja, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de desígnios, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado por um ser anterior. Questão 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Vamos tentar explicar isso. Em não conseguindo compreender a natureza de Deus, o tornamos circunscrito, ou melhor, o criamos à nossa imagem. No princípio, um Deus ciumento e vingativo, como no Velho Testamento. Mais tarde, jamais compreensivos, e nosso mundo saindo da barbárie de mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, e com a chegada da segunda revelação, Jesus, podemos ter um Deus como agora o conhecemos, todo amor, justiça e caridade. Estamos chegando ao limiar de um novo avanço. Penso que já podemos aceitar Deus não mais como um ser, mas como a sua lei, a inteligência suprema, e não mais como um ancião barbudo, gigante, sentado em um trono, observando e julgando. 616. Deus ordenou aos homens, numa época, o que lhes proibiu em outra? Deus não se engana. São os homens que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral é fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? A razão diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que o habitam. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, no item 2, a primeira revelação, a lei mosaica, tem duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. As leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater enraizados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos.
A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Segundo a revelação, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. 619. Deus deu a todos os homens o meio de conhecer sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem, e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, uma vez que a cada nova existência, sua inteligência é mais desenvolvida e compreende melhor o bem e o mal. Se tudo devesse se cumprir numa única existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem a cada dia, no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles o esclarecimento? 620. O espírito, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus? Melhor que depois de sua encarnação? Compreende conforme o grau de perfeição que atingiu e conserva disso lembrança intuitiva, depois de sua união com o corpo. Contudo, os maus instintos do homem o fazem esquecer-se dela. 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Para ajudar, Livro dos Espíritos, questão 5. Que conclusão podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmos da existência de Deus? A de que Deus existe. De onde lhes viria esse sentimento se repousasse sobre o nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo que temos em nós da existência de Deus não seria o efeito da educação e das ideias adquiridas? Se fosse assim, por que nossos selvagens teriam também esse sentimento? Comenta Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse o produto de um ensinamento, não seria universal. Somente existiria naqueles que tivessem recebido esse ensinamento, como acontece com os conhecimentos científicos. 621-A. Uma vez que o homem traz inscrito na consciência a lei de Deus, há necessidade que lhe seja revelada? Ele a esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. 622. Deus deu a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São os espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar.
Vamos ficar por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.